Senhor, minhas queridas. Ok. Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a todas. Eu gostaria, se vocês pudessem, não sei, eu não vou ler todos os textos, assim, os livros que eu gostaria de falar nessa manhã, mas eu gostaria que as irmãs pudessem tomar nota e depois elas, se elas tivessem um tempinho, elas poderiam ler com calma. Eu vou citar alguns textos aqui da Bíblia, são homens e mulheres que ouviram e obedeceram à voz de Deus. Eu vou começar, antes de começar, eu vou ter uma palavra de oração. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui em nosso meio. Nós sabemos, ó Pai, que somos um grupo, somos pessoas que neste grupo, que pessoas que obedeceram à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, por isso estamos aqui. E neste momento, ó Pai, eu quero colocar em primeiro lugar cada pessoa que está com o coração pesado, com dores, pessoas enfermas, eu gostaria de colocar nas tuas mãos. Mas, em primeiro lugar, Pai, eu convido o Espírito Santo de Deus para que esteja conosco. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Minhas queridas, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje eu vou ler aqui uma passagem, Lucas, primeiro Lucas. Depois, se vocês puderem ler todo o capítulo, vocês vão entender melhor, mas eu vou ler alguns versículos. Em primeiro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, disse assim: Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome. Qual o nome? João. E no versículo 15 disse: Porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beberá forte bebida, e será cheio de quê? Do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo, lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar essas grandes novas. Disse, olha, irmãs, olha como Deus é tão misericordioso. Deus envia um anjo a Zacarias e fala para Zacarias: Zacarias, eu sei que você já tá de idade, a sua esposa já está de idade, mas para Deus nada é impossível. Eu vou mandar o anjo te dar boas novas. E o anjo trouxe boas novas a Zacarias. E nessa manhã, nós somos aqui 18 pessoas. Cada uma dessas pessoas que está aqui hoje presente, Deus, ele tem uma bênção especial para cada uma. Assim como ele teve para Zacarias, para Maria, porque vocês podem ver que mais adiante, no mesmo capítulo, o mesmo anjo que Deus enviou para Zacarias, ele enviou para Maria. E o que ele disse para Maria? O anjo disse a Maria: Maria, Deus achou graça em você, e você vai gerar um filho. E Maria, o que Maria disse? Maria também, ela não acreditou como Zacarias. Maria disse: como que eu vou ter um filho? Eu não tenho homem na minha vida. Eu não tenho esposo. E o anjo disse: ele não vai ser gerado pelo ser humano, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus.
Olha, hoje te falo uma coisa. Para nós fazermos a obra do Senhor, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Maria, ela foi generosa, e o que Maria falou para o anjo? Aqui estou. Eu eu aceito e aqui estou para fazer a obra do Senhor. E Jesus, olha a responsabilidade que Deus colocou nos ombros de Maria. Jesus veio ao mundo e salvou a humanidade através de Maria, que Jesus foi gerado através de Maria. E como Deus conecta as pessoas. Mas Deus sabia também que Jesus precisava de alguém para conectar com ele. E Deus conectou João. Olha que maravilha. João, quantas almas João trouxe para Jesus, aos pés de Jesus? Mas o que João, antes de João nascer, antes que João nascesse, Deus enviou o Espírito Santo de Deus sobre a vida de João. E quando vocês lembram mais na frente ali, quando Maria chegou para visitar Isabel, o que aconteceu no ventre de Isabel? A criança, ela pulou no ventre de Maria. Sabe por que a criança pulou no ventre desculpa. A criança pulou no ventre de Isabel. Sabe por que a criança, João o Batista, pulou no ventre de Isabel? Porque João o Batista viu Jesus cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês veem quando as pessoas têm intimidade com Deus, uma parece assim que atrai uma com a outra. Isso foi a atração de João Batista com Jesus. E a mesma intimidade, nós temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vocês podem ver que também, isso aí vocês podem anotar, depois vocês lê todo o capítulo. Vocês podem ver também que lá em 1 Reis 19, 5, 7, o que Deus fez com Elias? Deus disse a Elias, levanta-te e come. O anjo do Senhor tocou pela segunda vez, não foi a primeira vez, o anjo tocou, ele ficou. A segunda vez, o anjo tocou outra vez. Irmãs, Deus, quando ele vê que nós estamos passando por um problema difícil, não importa, vocês veem que Elias queria desistir no meio do caminho, mas Deus não deixou. Deus cuidou dele, Deus restaurou ele. Naquela caminhada, Elias via que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho. No meio daquele vento, no meio daquela tempestade, no meio daquele fogo, Deus não estava ali. Mas Deus cuidou dele. E hoje Deus, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar desses enfermos que tanto padecem com essas enfermidades. Deus vai cuidar de cada um. De cada um. Mas quando você vê no Lucas de 11 a 13, quando Deus responde a oração de Zacarias, o que Zacarias, ele não foi cheio do Espírito Santo até quando que ele não acreditou no que Deus havia prometido para ele. Quando você vai lá no versículo 67, que esse capítulo é um pouco longo, o que acontece? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito e profetizou, dizendo: Bendito seja Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, do amor de Deus, porque Deus, às vezes, ele tem uma bênção para nós, mas nós não recebemos a bênção porque nós não cremos.
Nós temos que crer, nós temos que aceitar, porque você vê que Zacarias, enquanto não viu o filho dele nascer, ele não acreditou. E às vezes nós somos céticos, nós não acreditamos no poder que Deus tem em nossas vidas. Mas hoje eu convido cada uma de vocês para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E nós, irmãs, nós temos que ser cheia do Espírito Santo para que nós possamos orar pelos enfermos. Nós temos que pedir poder de Deus em nossas mãos, em nossa boca, para quando nós orarmos, em nossos ouvidos, para quando Deus falar conosco. Nós temos que estar preparados para receber o Espírito Santo de Deus. Vocês acham que se Maria não tivesse preparada para receber aquela notícia, hoje nós teríamos o nosso Jesus para nos salvar? Não. Mas ela recebeu de coração aberto. Ela disse: Senhor, aqui estou para fazer o que o Senhor tem para mim. E hoje eu tenho certeza que cada uma de vocês vai estar com o coração aberto para falar: Senhor, aqui estou. Aqui estou. Se o Senhor tem uma missão para mim, o Senhor vai colocar a missão nas minhas mãos. Se nós estamos aqui todos os dias para orar para os enfermos, porque Deus, ele tem uma missão para você. E ele quer usar você. Mas para que isso aconteça, irmãs, nós temos que estar com o coração cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar com o coração cheio de Deus. Eu tenho lido esse livro aqui, eu não sei se vocês podem ver, Coração Cheio, Coração em Chamas pelo Espírito. Esse senhor, ele ganhou milhares de almas para Cristo. Ontem, de manhã, eu estava lendo esse livro, eu disse, como pode uma pessoa ter tanto Deus na vida, o Espírito Santo poderosamente trabalhar na vida desse homem? Esse homem trabalhou anos e anos, ele ganhava milhares e milhares de almas para Cristo. E no final do livro tinha um telefone. E eu liguei nesse telefone e uma pessoa atendeu e falou assim: eu vou conectar você com a pessoa que vai te atender. E quem que atendeu? A esposa dele. Ele faleceu em 2016. Aí eu conversando com ela já tem 90 anos. Eu conversando com essa senhora, eu falando com ela que eu leio muitos livros dele, que eu tenho quase todos os livros, mas eu precisava de um que eu não tinha. E eu falei para ela como Deus usava tanto esse homem. Ele orava para os enfermos eram curados, ele ganhava tantas almas para Cristo. Mas o segredo desse homem era o Espírito Santo na vida dele. E eu falei para ela que eu gostaria de passar no escritório e pegar esse livro. Eu marquei uma reunião com ela terça-feira, desculpa. Marquei uma reunião com ela terça-feira. Então, terça-feira eu irei pegar outro livro que eu gostaria de ler. Irmãs, se vocês puderem ler esse livro está em português, é Coração em Chamas pelo Espírito. Leia esse livro. Vocês podem ver o que Deus ele tem para o nosso ministério. Ele tem algo tão importante no nosso ministério que todas nós podemos ter, que é o Espírito Santo de Deus. É Deus. Quando as pessoas olhar para nós, as pessoas possam ver Cristo em nós, possam ver Deus em nós, possam ver o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo trabalhando em nós. Porque nós não temos condição de orar para nenhum enfermo sequer, se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Vocês veem que todos esses homens da Bíblia que fizeram que Jesus usou eles poderosamente, eles tinham intimidade com Deus. E nessa manhã, eu gostaria também de convidar você para ter essa intimidade com Deus.
De manhã, você orar, clamar, buscar o poder de Deus. Jeremias, ele tinha o poder de Deus na vida dele, porque ele orava antes, Jeremias, antes dele nascer, Deus já tinha escolhido ele para ser um profeta, para pregar a palavra de Deus. Depois ele disse para Deus: eu não posso fazer isso, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Para Deus não tem idade. Você pode ser jovem, você pode ser idoso, você não importa. Deus quer usar você. Mas Deus não quer também que nós oramos somente para a nossa família. Deus quer que nós oramos para os nossos vizinhos, para a nossa família, para a nossa igreja, para os enfermos. Porque quando Deus coloca essa missão em nossas mãos, a missão é nossa. Mas nós temos que confiar. Nós não temos que duvidar do poder de Deus, porque Deus ele quer encher o seu coração, minha irmã, de fé. Nós temos que ter fé. Abra seu coração hoje para Deus e fala: Senhor, eu quero ser cheia de Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero que Deus transforme a minha vida, assim como o Senhor transformou a vida de Jeremias, de Zacarias. O Senhor deu um filho a Zacarias, já depois de velho. Quantas e quantas pessoas o João trouxe para os pés de Jesus? E hoje também, Deus, ele quer te dar uma bênção especial. E ele sabe o que você tem dentro, guardado no seu coração. Porque Deus, ele fala em silêncio. No meio daquele vento, lá quando Elias estava ali passando por aquele momento difícil que Elias queria desistir daqui tudo ali, vocês podem ver. Elias teve medo, Elias queria desistir, Elias estava cansado, mas sabe o quê? Deus não falou no meio daquela tempestade toda ali. Deus falou em silêncio. Deus veio com uma voz suave. Vocês veem que aquelas pessoas, o que aconteceu com aquelas pessoas ali, mas com Elias, Deus cuidou de Elias. E Deus, ele tem um cuidado especial para você. Deus, ele quer curar todos esses enfermos aí nesta lista. Todos, ele vai curar. Se é da vontade dele, ele pode curar em nome de Jesus, porque nós oramos em nome de Jesus. Porque vocês podem ver, quando Pedro orou para os enfermos, em Atos capítulo 3, de 6 a 8, depois vocês podem ver como aquele enfermo ali saiu e disse Pedro Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. Ele saiu, ele foi curado. Mas por que ele foi curado? Pedro, ele tinha uma intimidade com Deus. Essas pessoas que faziam, que Deus permitia que fazia milagre na vida das pessoas, porque elas tinham intimidade com Deus, elas eram cheias do Espírito Santo de Deus. E hoje também. Deus, ele quer também renovar o nosso espírito. Ele quer batizar cada uma de nós com o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que hoje, nessa manhã, nós iremos receber a porção do Espírito Santo de Deus, porque ele está aqui. Porque o mesmo Deus que operou na vida dessas pessoas antes, ele também vai operar na minha vida. Ele vai operar na sua vida, porque Deus, ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que ele quer nos preparar. Às vezes estamos orando por coisas há anos e anos e anos. Mas, irmãs, Deus, ele está aqui. Na hora que eu liguei, que eu entrei aqui online, eu pude ver que vocês também me ajudaram a orar por essa pessoa. Nós oramos uns tempos atrás por um rapaz, por um jovem. Esse jovem, ele estava em droga, ele foi preso, e nós oramos por ele. E esse jovem, na hora que eu entrei aqui, a mãe dele falou que ele aceitou Jesus e que esse jovem agora, ele quer fazer parte da igreja. Irmãs, se vocês verem a vida desse jovem, e esse jovem, ele foi liberto.
Olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito. Semana passada, num grupo de oração, uma senhora aceitou Jesus e foi batizada. Ela disse: através da oração, eu aceito Jesus e quero ser batizada, eu quero servir a Deus. 2 meses atrás, uma senhora me chamou e falou: Neuza, eu orei 30 anos para o meu esposo. Nesses 40 dias de oração, que nós tivemos 40 dias de oração, alguns meses atrás, o esposo dela aceitou Jesus e batizou. Então, irmãs, não pensa que a sua oração não está sendo ouvida. A sua oração está tocando em alma ao redor do mundo e você não sabe. E você não sabe o quanto a sua oração tem feito efeito mundialmente. Às vezes nós não vemos as almas sendo salvas, as pessoas enfermas sendo curadas, porque às vezes as pessoas não comunicam com a gente depois que a oração foi a oração sendo atendida. Irmãs, cada oração que você faz, Deus o tenha na sua agenda. Deus tem cada uma na sua agenda. Não pensa que a sua oração não está sendo ouvida. Quantas e quantas pessoas sendo restaurada, sendo curada emocionalmente. Esse jovem, quando ele saiu da prisão, ele aceitou Jesus e ele quer comprar um violão. E disse, eu quero louvar a Deus, eu quero entregar minha vida a Deus. Isso é resultado das nossas orações. E hoje eu gostaria de incentivar cada uma de vocês que estão aqui online, que vai ouvir essa mensagem depois. Ora, ora. Quando nós oramos, nós tocamos nas mãos de Deus. E que privilégio é tocar nas mãos do nosso poderoso Deus. É quando Deus, ele segura nas nossas mãos e entrega o poder, porque não somos nós que vamos curar os enfermos, não somos nós somos simplesmente um instrumento dele, mas Deus, ele quer usar você, ele quer usar você, não importa se você não sabe ler, se você é uma pessoa humilde, se você nunca foi na escola, não temos que ter título, o que nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações. Nós temos que seguir os mandamentos e ter uma comunhão com Deus. E nessa manhã, eu te faço esse convite. Alguém aqui que gostaria de ter essa intimidade com Deus, de orar para os enfermos, que o Espírito Santo possa falar diretamente com você, eu gostaria que você abrisse seu coração, porque, irmãs, Deus fala conosco. Às vezes Deus fala em coisas pequenas, coisas grandes, e às vezes nós estamos com tantas coisas para resolver, e Deus, ele fala claramente conosco, mas nós temos que ouvir a voz dele. Nós temos que ouvir a voz dele. Essa semana que passou, eu estava procurando uma pessoa que trabalha com encanação de água, das 11 da manhã até as 5 da tarde. Eu estava procurando essa pessoa. 2 pessoas ficaram de vir e não apareceram. E eu estava nesse local esperando por alguém e ninguém aparecia. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso dessa pessoa para arrumar isso, o que eu posso fazer? O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e disse, você não tem que estar aqui, vai para tua casa. E eu disse, Senhor, eu tenho que conseguir essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, vai para tua casa. E eu falei, o quê? Eu vou para casa, isso já era 5 horas da tarde. Quando eu estacionei o carro, irmãs, na minha frente estacionou um carro da pessoa, um carro que estava falando assim, trabalho com encanamento de água. Aí quando eu olhei para aquele carro, eu falei, Senhor, mas por que esse carro aqui? E o homem saiu de dentro do carro. Quando o homem saiu, eu falei para ele, nossa, eu estou procurando uma pessoa que trabalha com
com encanamento, eu estou com vazamento de água. Ele falou assim, mas em que eu posso te servir? Eu falei, aí quando aquilo, eu conversei com aquele homem, eu vi o poder de Deus ali, que não era eu que estava chegando perto daquele homem, mas era o Espírito Santo de Deus que estava trazendo aquela pessoa ali naquele exato momento. Aí ele falou, eu falei para ele, olha, eu preciso ir em tal lugar. Ele falou, vamos. Em meia hora, esse senhor foi e resolveu todo o problema. Irmãs, e eu fiquei das 11 da manhã às 5 da tarde. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, quando Deus falou, vai para tua casa. Quando eu vim, Deus já tinha preparado essa pessoa para resolver o problema. E às vezes Deus quer resolver o nosso problema imediatamente, mas às vezes nós não sabemos ouvir, distinguir a voz do Espírito Santo. Mas hoje, nessa manhã, ora, vamos ter uma oração. Abra o seu coração, abra o seu entendimento. Assim como Deus usou Zacarias, assim como Deus usou João, assim como Deus usou Maria, Deus também quer usar cada uma de nós. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus, mas não esqueça de buscar o Espírito Santo cada dia, cada hora, cada momento da nossa vida, das nossas vidas, para que nós possamos ser cheia do poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor trabalha de uma maneira que somente o Senhor sabe. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos esta lista de pessoas enfermas, mas essa lista não pertence a nós. Essa lista, Senhor, está nas tuas mãos. E nós temos, ó Deus, essa lista também de intercessoras aqui. E nós sabemos que cada intercessora tem as suas necessidades. Nós sabemos, ó Deus, que tem pessoas aqui, intercessoras, que têm também enfermidade na sua vida, no seu corpo. Mas nessa manhã, oh Deus, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor usou Pedro, usou tantas outras pessoas para curar, usou Jesus para curar esses enfermos, nós pedimos uma porção do teu Espírito também, que venha sobre esses enfermos, venha sobre essas intercessoras, ó Pai. Enche-nos do teu poder, para ao levarmos essa palavra às pessoas, que não somos nós que vamos interceder por essas vidas, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Senhor, unge cada uma, Senhor, aqui. Unge, ó Deus, cada enfermo aqui desta lista. Nós sabemos que esta lista é grande. Senhor, usa cada um. Essas pessoas que estão nos hospitais agora, neste momento, oh Deus, que o Espírito Santo vai e toca, Senhor, e faça milagre, porque o Senhor é o Deus que faz milagre em cada vida, Senhor. Por favor, meu Pai, por favor, meu Deus, nós te pedimos e te damos, ó Deus, a permissão que o Senhor entre em nossas vidas e muda os nossos pensamentos. Muda, Senhor, muda o nosso ser, que nós possamos ter a responsabilidade, ó Pai, de buscar o Deus vivo, de receber o Espírito Santo de Deus e poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando ele falar conosco. Senhor, o Senhor enviou aquele anjo a Zacarias e disse a Zacarias, eu vou te dar um filho. Mas Zacarias não acreditou até que aquele filho nascesse, ó Pai. Ele ficou calado. Naquele momento que Zacarias estava calado, Deus estava trabalhando. E Deus também está trabalhando na vida de cada um aqui. Talvez as irmãs podem pensar que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Nós vamos ver a resposta de Deus na hora que nós menos imaginarmos. Deus tem a resposta para cada oração aqui neste grupo de intercessão. Nós sabemos, Pai, nós abrimos nosso coração nesta manhã para Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor.